Olá, a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, aonde você estiver. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A partir deste momento, eu lhe convido a abrir o seu coração para ouvir a poderosa, inerrante e eficaz Palavra de Deus. E a palavra do Senhor para nossa meditação se encontra no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo 1, que diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives, porém estás morto. A palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa meditação, livro do Apocalipse. Gostaríamos de dar um tema para esta palavra. E o tema dessa reflexão é aparência versus realidade. Quando olhamos para esse texto, é um texto que traz um alerta para a nossa vida. Por que um alerta? Porque o Senhor é aquele que conhece as nossas obras. O Senhor é aquele que conhece cada um de nós melhor do que nós mesmos. Diante do Senhor, nada fica imperceptível. A Bíblia diz que todas as coisas estão visíveis diante dos olhos do Senhor. Ele vê por dentro e por fora. Falamos sobre aparência versus a realidade, porque dentro deste versículo nós podemos aprender essa verdade. Aparentar é diferente de ser. Mostrar é diferente de ser. Estamos diante de um texto em que fala sobre isso. A igreja de Sardes, ela tinha o nome, ela aparentava, ela mostrava que estava viva. Porém, a realidade é que ela estava morta. Quando o Senhor Jesus olha para cada um de nós, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, neste exato momento, o que o Senhor consegue enxergar olhando para dentro do nosso coração, olhando para a nossa vida, olhando para as nossas obras, como disse aqui o texto. Conheço as tuas obras. Quando falamos sobre a aparência,
estamos falando sobre algo que todo mundo vê, algo que todo mundo olha, todo mundo observa. Vivemos um tempo em que se prefere mostrar a aparência do que a essência. Se consegue o desejo das pessoas impressionar. O desejo das pessoas é o reconhecimento, o aplauso, é mostrar a aparência. E a essência? E a realidade? Nós temos um tema sobre aparência versus a realidade. A aparência, ela muitas vezes é enganosa. A Bíblia diz que o profeta Samuel, ao adentrar na casa de Jessé para escolher um novo rei de Israel, quando ele olhou para os irmãos de Davi, ele ficou impressionado e logo disse: com certeza eu estou diante do rei de Israel. Porém o Senhor lhe disse: Samuel, não olheis para a aparência, porque eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. A aparência engana, a aparência ilude, a aparência destrói, a aparência é mentirosa, a aparência muitas vezes tem causado a destruição em várias áreas da vida. Quantos casamentos destruídos, porque no momento de se escolher o companheiro, a companheira, não se olhou para a essência, para a realidade, mas preferiu a aparência. A aparência engana. A Bíblia Sagrada diz que quando Ló e Abraão se separaram, Ló olha para a campina e diz que ela era verde, aparentava ser igual ao jardim do Éden. Mas Ló não sabia que a aparência daquela campina o levaria até Sodoma e Gomorra. Não viva, ou melhor dizendo, não vivamos de aparência. Não vivamos mostrando o que não somos. Por quê? Porque se nós fizermos isso, se nós aplicarmos isso para a nossa vida, aos olhos de Deus, temos o nome que vive, porém estamos mortos. Aparência versus realidade. É uma palavra muito forte. É uma palavra que, se meditarmos com bastante atenção, muitas coisas da nossa vida serão mudadas, serão transformadas, serão completamente mudadas, e alguém vai olhar para cada um de nós e vai entender, vai perceber a diferença nas escolhas, nas atitudes. Por quê? Porque Deus, Ele olha para dentro de nós. Não tem como usar uma máscara, uma maquiagem diante de Deus. Dois irmãos gêmeos idênticos, que aos olhos humanos
Não dá para diferenciar um do outro, mas o Senhor conhece cada um em sua essência. Conheço as tuas obras, que tens o nome que vives, porém estás morto. É um perigo viver de aparência. É um perigo viver achando que o Senhor não está nos olhando. É um perigo viver sem entender que há alguém que olha 24 horas por dia para cada um de nós. Olhemos no espelho e possamos diferenciar a aparência da realidade. Há um louvor que diz que por trás da maquiagem há alguém que chora. A aparência que mostramos nem sempre é a realidade. Mas o Senhor nos convida nesse dia a entrarmos na área da realidade. Se a aparência engana, se a aparência destrói, se a aparência ilude, a realidade ela vem acompanhada da verdade. A realidade não há máscaras nela. Não. Ela mostra a essência. Mostra quem realmente nós somos. E o desejo do Senhor é esse, é que nós venhamos a mostrar quem somos. Por quê? Porque não dá para enganar a Deus. Não dá para enganar ao Senhor. Então, meu querido, minha querida, nesse momento é uma hora de reflexão. É um momento de uma autoanálise. É um momento de olharmos para dentro de nós e começarmos a questionar a nós mesmos. Quando eu saio na rua, quando eu vou ao trabalho, quando eu vou ao shopping, quando eu vou a uma pracinha, a uma lanchonete, quando eu vou a uma escola, quando eu pego um táxi, um ônibus, quando eu viajo para outra cidade, quando eu vou para a igreja, quando eu vou visitar os amigos, quando eu vou visitar os parentes, quando eu dobro os meus joelhos para falar com Deus. Quem eu sou? O que eu estou mostrando? A aparência ou a realidade? O Senhor espera que nós sejamos verdadeiros. O Senhor espera que nós possamos mostrar a realidade. Por quê? Porque se tem algo que Deus ele abomina, é a falsidade, é a hipocrisia. É você mostrar o que você não é. Estamos diante de uma palavra em que o Senhor ele repreendeu uma igreja localizada na cidade de Sardes. Por quê? Porque estava mostrando o que não era. Porque aparentava ter vida, mas aos olhos de Deus
estava morta. E se formos adentrar neste assunto, muitas e muitas são as verdades que o Senhor nos concede para podermos entender. Mas nós gostaríamos de encerrar essa reflexão trazendo à memória que é melhor viver a realidade para agradar a Deus do que viver na aparência para ser aplaudido, reconhecido pelos homens. Aparência versus realidade. A escolha é nossa. Quem vive pela aparência está morto diante de Deus. Quem vive na realidade tem sobre a sua vida a aprovação de Deus, o perdão de Deus, as misericórdias de Deus e a certeza de que está vivo diante do Senhor. Aparência versus realidade. É uma palavra que, se colocarmos em prática na nossa vida, muita coisa será transformada através do poder de Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Guarde esta palavra dentro do seu coração. Aparência versus realidade. A escolha é nossa.